A história de uma amizade profunda e sincera entre dois rapazes amadurecidos ali entre os anos 1980 e 1990. É uma história tensa, porque cada um toma seu rumo, mas preserva-se a essência do espírito de uma época. Esse é um enredo do romance Extremo Oeste, de Paulo Fellauer, que analisa esses dois momentos históricos do Brasil, claro, a partir dos sentimentos históricos, mas, sobretudo, a partir das experiências pessoais. E isso pontua a diferença do romance. Extremo Oeste, né, é um livro, ele ganhou 2 prêmios, né? Ganhou o prêmio CEP. O prêmio CEP, ele publica o livro, e na publicação ele ganhou o Jabuti, né? Aí é seu livro de estreia, né? Quer dizer, como é que foi essa estreia? Alguma surpresa nisso? Como é que foi? É um livro que é resultado de um processo bastante longo de escrita, né? E de aprendizado, assim. Acho que, imagino, no meu caso foi assim, imagino que seja no de todo autor estreante, assim, né? Um processo em que você também aprende a ser escritor, né? A escrever literatura. Então, ele é resultado desse processo, assim. Claro que, assim, a gente escreve com alguma confiança, né? Assim, a gente coloca muito de si, né, nessa escrita. Então, acho que assim, o Prêmio CEP, eu acho que ele foi um grande, né, propulsor, assim, porque ele é um dos poucos prêmios que viabiliza, né, a publicação de inéditos no Brasil. E aí o Jabuti veio com uma grande coroação desse processo, assim, né? No momento em que se anunciam lá os finalistas do Jabuti, você já acha, assim, que, assim, alguma chance eu tenho, né? Mas foi assim, foi um momento super gratificante. Foi a primeira edição também do prêmio para escritor estreante, né, do Jabuti. Então, também ter esse reconhecimento, assim, logo no livro de estreia, né, funciona também como esse impulso adicional, né? Eu posso dizer que eu recebi 2 impulsos consideráveis aí para minha carreira literária, né, com esses 2 prêmios. Mas o Gabriel Garcia Marques, ele dizia uma coisa interessante. Para escrever um livro, o autor tem que aprender a escrever aquele livro. Na verdade, sim, exato. Não quer dizer que o próximo não vai ser um aprendizado, né, igual ou maior do que o anterior, né? O livro ele fala da amizade entre os dois personagens, né? O Marcelo e é exatamente a partir daí, né? Do sumiço do Marcelo na ponte lá de Guaíra, né? Que é do interior do Paraná. Isso. Né? Quer dizer, como é que surgiu essa trama, como é que o livro foi pensado, como é que o livro foi maturado também? Bom, nesse longo processo de aprendizado, de escrita, ele foi ganhando forma, né, ao longo de bastante tempo, assim. Mas sempre tinha, acho que, um interesse principal, que era o de explorar uma região com a qual eu convivi muito, onde eu cresci, e que sempre me pareceu pouco explorada na digamos, literatura, no cinema, que é essa região da fronteira entre Brasil e Paraguai, especificamente ali no Paraná, né? Que para mim sempre foi o grande interesse, para além de eu conviver lá, né? Perceber que aquele lugar ele condensa diversas tensões, né, históricas do Brasil, né? Tem desde a colonização portuguesa, espanhola, tem indícios lá de presença de jesuítas lá, desde antes já era um território, né, de disputa entre grupos indígenas. Então, uma questão que me interessava era explorar esse pano de fundo. Mas daí vem o como, né? A forma, assim. Eu não queria simplesmente criar um romance histórico. Acho que não fazia parte da minha proposta literária, inclusive.
Então eu fui explorando daí sim algumas das minhas vivências, algumas, né, um pouco desse imaginário também daquela época, das viagens ao Paraguai, para comprar bugiganga, né, e construir uma história que fosse daí pessoal, né, de dois amigos que estão embrenhados nesse pano de fundo, né, e nessa geografia aí específica que amarra todas essas tensões, né, mas que também passasse por uma outra camada, que é justamente essa camada da amizade entre dois jovens aí que, né, cresceram e viveram essa época ali, ao final os anos 80, 90, naquela região, e que, por meio dessa relação, eles dialogam também com essas tensões históricas. E com a própria contemporaneidade, né? Agora, é um romance, você está falando de uma região, mas é um romance, usar uma expressão mais da filosofia, peripatético, né? Quer dizer, ele circula por Sim. vários ambientes, né? Para não usar uma expressão, sei lá, do novel movie, qualquer coisa assim, mas quer dizer, acaba que você acaba explorando muito outros pontos, Alter do Chão, São Paulo, a Espanha e tal, quer dizer, os personagens eles estão sempre em movimento, né? Por que essa necessidade de explorar outros ambientes? Eu vejo como tem um aspecto conceitual que é o de entender e de discutir, né, isso que eu chamei dessas tensões históricas como não sendo específicas ou particulares de um lugar e de um contexto, né? Então ele vai para a Espanha, né? Tem um trajeto ali na Espanha, na Andaluzia, em busca de poetas e autores que foram perseguidos em suas épocas, né? Ele vai até a trilha que o Walter Benjamin, filósofo alemão, fez na tentativa de fugir da perseguição nazista. Vão para São Paulo também, né? Onde isso, assim, todas essas contradições, elas também se condensam numa cidade em permanente conflito, né? Assim, então passa um pouco por esse lugar, assim, né? Acho que daí a caminhada, né? Ela acaba servindo um pouco como estratégia para justamente explorar essas camadas aí que eu chamo de tensões, assim, que vão, digamos, se acumulando ali, se mesclando ao longo do tempo nessas paisagens. Vai ao Uruguai em busca do... Isso, ele tem essa... Aí vem um pouco da construção também do personagem, né? Desse personagem que vai atrás de referências, né? De ídolos falecidos já, e quer visitar, quer retraçar os passos desses mortos, né? Que daí dialoga de novo com a questão da busca dele pela história da família, pelo pai, né? Então, que também passa por uma caminhada, né? Então acho que eu costumo dizer que são vários percursos, né? Que eles se sobrepõem, mas em camadas mesmo, sem que um apague o outro, né? São percursos que vão se mesclando ali, apesar de ocorrerem muitas vezes em tempos e espaços diferentes. O Marcelo desaparece exatamente na data do aniversário do desaparecimento do pai, né? Agora, você termina usando também outras formas de linguagem, né? Por exemplo, o Marcelo ele é freelance, um fotógrafo freelance, e você acaba usando as fotografias também como elemento da narrativa. Sim. Né? Quer dizer, como é que foi também usar esses... Isso eu costumo dizer que tem um trabalho de pesquisa que lida com essa questão, né, com essa fronteira entre a imagem e o texto, assim. Então, e essa pesquisa ela se dá tanto na academia, na minha pesquisa de mestrado e doutorado, quanto na prática artística, que eu já desenvolvi uma trajetória nas artes visuais, também dialogando com o texto, e aí a produção literária, que acaba por se apropriar também desse diálogo, né? Assim, e me interessa muito assim, esse diálogo, justamente pelo que a fotografia tem eu diria até que um estigma, né? De ser um retrato fiel da realidade, mas me interessa pensar essa fotografia dentro de uma obra de ficção, porque daí como
minha pergunta, né, é sempre como é que fica essa questão do documento, assim, da fotografia como algo documental, assim. Então, ela entra ali também um pouco para colocar isso, para borrar um pouquinho essa suposta objetividade, e entrar na ficção e virar realmente uma parte da ficção, né? Tanto que, assim, não necessariamente as fotografias que estão lá no romance, elas, na realidade concreta, elas se referem exatamente aos lugares que estão retratados, né? Existe um jogo ali de transformar justamente a imagem também como integrante da ficção. Então isso sempre me interessou muito, e aí eu quis explorar isso de uma forma literária. Agora, o livro também ele se desenha, ele se forma, né? Basicamente entre o diálogo entre os dois protagonistas, né? Porque o Marcelo, embora sumido, ele tem voz também na narrativa, né? A linguagem deles são muito próximas, né? O que, de certa forma, consolida a ideia da amizade, da convivência muito. Eles têm a mesma formação cultural, praticamente, embora tenham profissões diversas, né? O Marcelo é do campo das letras e tal. O outro protagonista, ele é um engenheiro e tal, o cara pragmático, né, e tal, né? Quer dizer, como é que foi trabalhar também essas dicotomias e essas proximidades entre os dois? Acho que no processo da escrita, eu diria que a dificuldade, o desafio foi justamente não deixar que eles fossem a mesma pessoa, né? Porque aí vem o exercício de criação mesmo, né? De construção de personagem e de colocar elementos que acabassem, né? Que por mais que eles demarquem ali, né, alguma proximidade, né, eles também precisam ser pessoas diferentes, ou mesmo deixar num lugar que, assim, que isso não fique absolutamente definido, né? Assim, eles poderiam muito bem ser, digamos, faces da mesma da mesma pessoa, assim, né? Mas aí vem esse trabalho de construção de personagem para tentar criar essas variações, assim, sabe, que não deixem eles tão próximos, assim. E aí vem de tudo isso que eu estava comentando sobre o aprendizado da escrita, assim, né? Porque enquanto, né, escritor, assim, eu acredito que para mim em alguns momentos foi muito custoso, assim, pensar justamente nessas mudanças, nessas divergências entre eles, porque você está escrevendo, né? Na hora, assim, a chave, você tem que ter esse cuidado construtivo ali, né? Porque é muito fácil você se deixar levar e acabar misturando tudo, assim, muitas vezes, né? Então, acho que foi um pouco do processo também de escrita, de tentar dar corpo para os dois. Agora, uma coisa que é interessante é porque o tempo histórico da narrativa, ele se dá ali entre mais ou menos meados, finais dos anos 80, né, 1980, os anos 90 até chegando um pouco ao ano 2000, né, 2000 e pouco, que é um momento de muita definição das coisas. Você está saindo de uma ditadura, você está incorporando novos conceitos culturais, o Daime, né, que surge basicamente nesse período. Aliás, um dos líderes do Daime era um ex-guerrilheiro, né, o Alex Polari. Quer dizer, há uma efervescência cultural muito grande, né, e que dá essas duas personalidades, né, o porra louca, né, do Marcelo e o cartesianismo do cartesiano, que é o amigo, né. Quer dizer, também como é que foi trabalhar essas variantes culturais dentro do romance? Está muito presente também, né? Sim, sim. Acho que, como eu falei antes, né, tem um interesse também em falar um pouco desse momento, né, que tem a ver, num certo ponto, tem uma recuperação histórica ali do começo dos anos 80, com o fechamento de Itaipu, né, essa questão, mas tem essa infância e adolescência, e pré-adolescência, digamos, vivida nesses anos, dessa virada dos 80 para os 90, assim. Que tem ainda o dado
particular de acontecer numa região, né, periférica do Brasil, assim, numa época em que a comunicação não era o que é hoje, né, assim, e é isso, assim, acho que teve interesse de trazer isso um pouco até por experiência própria, assim, sabe, de ter crescido lá, sem internet e de lidar com as referências que existiam naquele momento, assim, né, acho que e justamente por isso, assim, por essa coisa um pouco deslocada do centro, né, daquele contexto, assim, é que acho que me interessou trabalhar esse caldo, assim, também, sabe? Aí depois vem a parte mais do presente, né, com uma vida mais metropolitana em São Paulo, a viagem para a Europa, e aí essa coisa toda ganha uma carga mais contemporânea, né? Mas ali teve justamente esse interesse de explorar esse caldo cultural ainda analógico, assim, sabe? Pré-digital, assim. Mas há uma metáfora interessante que você termina fazendo ali no livro, né? Que é o fim de Sete Quedas, né? Quer dizer, no romance, pelo menos o que parece ao leitor, né? O fim de Sete Quedas parece assim, o fim das ilusões mesmo. Quer dizer, você está ali destruindo uma monumentalidade, né? Então, e havia esse aspecto de monumentalidade. Destruindo uma natural para construir outra artificial. Exato, né? Essa coisa dessa dicotomia, né? Também você trabalhou muito com isso, né? Com esses elementos simbólicos. Sim, sim. Acho que a exploração da história de Itaipu, ela tem a ver, assim, ela é, acho que talvez uma das grandes metáforas que eu tento explorar ali, que é o lago como um nivelamento, né? Uma espécie de apagamento de tudo que estava embaixo ali, né? E seja um apagamento físico, né? Pela inundação, mas um apagamento simbólico também, né? Seja da história dos indígenas que habitavam ali e que hoje vivem numa situação de constante conflito, né? Territorial, seja nos corpos deixados pelos militares largados lá, né? Seja pelo apagamento da própria história deles enquanto crianças, enquanto jovens, né? Crescendo ali, uma espécie de... Então tem uma espécie também de virada ali, como se isso servisse um pouco de choque de geração, para que eles, na verdade, uma virada para a idade adulta, né? No qual o sumiço do Marcelo ele acaba se colocando também como uma espécie de ponto de virada. Sim, porque há um despertar, né, no narrador, segundo narrador, né, no primeiro narrador, né, o amigo do Marcelo, ele parte de um pressuposto como se ele tivesse perdido a própria juventude dele, né? Quer dizer, o sumiço do Marcelo é como se pusesse um fim. E ele, a partir dali, tem que reconstruir tudo do nada, sim, né? Sim. Né? Inclusive a amizade com a Dália, que fica aquela coisa meio, né, nebulosa ali entre eles, né, e tal. Né? Quer dizer, também há um sentimento, há um sentido metafórico nesse desaparecimento a partir da necessidade de reconstrução de tudo, né? Sim, e ele é o amigo, né? Ele fala isso, né, em algum momento, assim, não queria ter essa tarefa para mim, mas serve um pouco justamente como esse momento de virada, assim, da história, né, da vida dele, e que é de se ver digamos, no controle, né, indesejado até de uma situação, assim, né, de ter que retraçar os passos e reconstruir esse trajeto, né? Ainda sem saber se ele vai encontrar ou não o amigo, né? E é interessante porque ao longo de todo o livro, né? Embora tenha a voz de Marcelo, há sempre o vazio, né? Há sempre uma coisa de incertezas muito profunda, né? Até pela relação do desaparecimento do pai, né? Quer dizer, não se sabe, enfim, né?
E havia um medo que é interessante. Na época do desaparecimento do pai, havia o medo do desaparecimento político, né? E na época do Marcelo, o medo do desaparecimento pelo fim da esperança mesmo, né? Ele volta estranho, né? Quando ele volta da Espanha, né? E tal. Então, quer dizer, não é só o reflexo do desaparecimento do pai, né? É o reflexo da própria vivência dele que não se sabe, né? Durante praticamente todo o romance não se sabe o que é que acontece ali na Espanha para que ele tome esse choque, né? Quer dizer, como é esses dois pontos de tensão do livro? Assim, como eu estava comentando, né? Assim, ele tem... São alguns... São, no geral, 3 linhas narrativas, né? A do pai, a do Marcelo e a do amigo tentando reconstruir, remontar esse quebra-cabeça. E todas elas são, então, marcadas por um vazio, né? O pai com esse vazio histórico ali do começo dos anos 80, né? O filho com esse vazio que a gente não vê a ignição desse vazio, né? Do que dispara isso, mas, na verdade, ele está presente o tempo todo, né? Que é não só a ausência do pai, mas também esse vácuo familiar, assim, né, de uma história familiar. E o amigo, então, também com esse vazio físico do próprio Marcelo, mas também com esse vazio simbólico dessa virada de chave, né, da vida adulta, assim. Então, todos eles, a cada um a seu modo, estão preenchendo, tentando, né, trabalhando para, de alguma forma, preencher esses vazios, assim. Não necessariamente eles conseguem... né, eles alcançam esse objetivo. Acho que também tem isso, assim, não é para ser só uma história, né, de superação, assim, muitas vezes os dramas não são, esses vazios não são preenchíveis, né? Agora, você está escrevendo o quê? Depois do Extremo do Extremo Oeste, você está escrevendo o quê? Você está trabalhando com o quê? Como é que está seu trabalho de ficcionista? Sim. Você é professor de literatura, mas o seu trabalho como ficcionista, como é que ele se desenvolve? Na verdade, assim, hoje eu estou terminando o doutorado, então o foco da escrita diária ainda está nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu sigo tomando notas e tentando formar um corpo para um projeto que, de alguma forma, tem a ver, assim, com esse... Na verdade, a minha ideia hoje é pegar um pouco o gancho do finalzinho do Extremo Oeste, que tem uma divagação, né, ali sobre um território fictício ali, né, um território imaginário ali, e explorar esse território, assim, de várias formas, né, e várias camadas, novamente com várias camadas históricas, mas ainda é um projeto bem incipiente, tá, assim, sigo escrevendo, tomando notas, guardando materiais, porque no fim esses né, esse tipo de trabalho, ele vai muito de uma coleção, tem um trabalho muito de coleção de materiais, de fotografias, de postais, que nem aqui, de recortes, então estou nessa fase ainda não entrou na escrita mais hardcore, assim, mais cotidiana, ainda estou nessa coleta e nessa tomada de notas. Maravilha, Paulo. Obrigado pela sua participação na leitura. Eu que agradeço a oportunidade.